Então, vamos começar, são 2 horas. Quem não conseguir assistir a reunião por aqui, a gente vai disponibilizar depois no canal do YouTube da coordenação. O pessoal acessa e assiste. Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer, assim, tá revendo todos vocês. Nem todos, né? Tem pouca gente ainda, mas a gente acredita que chegue mais gente, enfim. Estamos com saudades. Estamos iniciando o período 2021.1 né, desde o início de 2020, que a gente está nessa peleja aí de período não presencial. Então, foi o RAI 2020.3, foi o 2020.1 2020.2 e agora o 2021.1 né? E a gente espera, do fundo do coração, que seja o último e que próximo semestre a gente possa voltar presencial, com todo mundo vacinado, com essa pandemia controlada, né, que é o panorama que a gente prevê aí mais alegre para a gente, né, e é o que a ciência tá realmente prevendo. Então, nosso horizonte, graças à ciência, né, é o melhor dos possíveis. Então, a ideia da gente fazer essa reunião hoje é exatamente de tirar a dúvida de vocês em relação a como vai ser o funcionamento de 2021.1 né, que é uma coisa que todo mundo vem perguntando e tal. A gente preparou, na verdade, a professora Viviane preparou uns slides que estão lindos, eu vou colocar aqui, vai facilitar, né, a nossa discussão em relação a como o período vai ser. E eu acho que a maior dificuldade não é nem como vai ser esse período, porque a gente já meio que acostumou com o formato dele, como as coisas vêm acontecendo. Acho que a gente vai estranhar quando voltar para o presencial, que a regulamentação, né, realmente que a gente utiliza, ela voltar a funcionar. Então, eu vou aqui apresentar, né, vou apresentar uma janela, não, vou apresentar uma guia. Eu acho que é melhor aqui. Vamos lá. Esse aqui, cadê? Não, é aqui. Aqui, vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês, por favor? Ainda não chegou aqui. Ainda não? É porque Cajazeiras está longe. Está longe, tá longe. Ocorreu Já um chega. erro. Ocorreu um erro. Vamos tentar de novo. Guia. Vamos lá. Quando aparecer, vocês me avisam, tá? Por favor. Apareceu. Apareceu? Muito bem. Bom, então, pessoas, o que devemos saber sobre a resolução do período 2021.1 Eu vou falando aqui, tá? E à medida que eu for falando, se vocês tiverem dúvidas, vocês colocam no chat, e aí a professora Viviane organiza essa logística, mas eu vou falando e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês perguntam, tá? Algumas orientações a docentes e discentes, né? A docentes também, tá? Mas aqui a gente tem algumas orientações daquilo que vocês têm direitos, né? E em relação aos deveres também de cada um, tá? Como eu falei, então, mais uma vez, né? O nosso semestre será no formato remoto. Algumas pessoas pensavam que poderia ser em formato híbrido, né? Mas como a gente sabe, esse termo híbrido, né? Ensino híbrido, ele não existe legalmente, ele não existe conceitualmente, na verdade. E aí, ou a gente tem um ensino presencial ou um ensino não presencial. Então, a gente tem um ensino não presencial, que é o ensino remoto, que vai ser mediado pelas tecnologias da informação e comunicação, tá? Tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, as aulas, elas permanecerão nesse formato remoto, até que a gente possa ter segurança sanitária, né, para a retomada das atividades presenciais. Às vezes a gente fala, mas eu já estou com as 2 doses, já estou imunizado, mas às vezes tem gente na nossa família que não está, e mesmo a gente sabe que mesmo imunizado, a gente pode ser vetor
né, do vírus. A gente pode tanto se contaminar como contaminar outras pessoas. Então, a gente preza por essa segurança sanitária, né? Nós teremos 80 dias letivos, né, que foi uma pressão grande da comunidade acadêmica, principalmente por parte de muitos discentes, né, mas também por muitos docentes. Então, foi aprovado esse semestre com 15 semanas de atividades, computando 80 dias letivos, tá? Então, esses 80 dias letivos, eles correspondem aí a 80% do calendário, que teria 100 dias, na verdade, tá? Então, a gente vai iniciar dia 22 desse mês e vai até o dia 2 de abril, tá? Trabalharemos com material didático pedagógico como a gente sempre vem trabalhando, né? Os professores, eles disponibilizam material didático utilizado, né, no ambiente virtual, além das esse material, além das atividades e avaliações, né, sejam atividades síncronas, é, e esse material pode também não ser o livro em si, né, ou a apostila em si, mas ser um material de teor equivalente, né, àquilo que ele está trabalhando, para que cada um de vocês possa ter assegurado esse acesso, né, às informações, ao conhecimento, tá? Então, eu particularmente, eu coloco o material completo nas minhas salas de aula, mas pode ser os slides, pode ser uma gravação de um vídeo. Então, esse material didático, ele precisa estar, né, disponível nos ambientes virtuais de aprendizagem de vocês, tá bom? Vamos seguindo aqui, tá? O registro da oferta. Então, o professor, ele pode utilizar qualquer plataforma virtual de aprendizagem à sua escolha. E aí a gente tem, vocês já experimentaram muita coisa, né? A gente tem o Moodle, o Classroom, o Teams, o próprio Google Meet, enfim. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com o Moodle porque ele me dá um controle maior, no sentido da organização da disciplina. Então, por mais que a gente não possa cobrar frequência, mas a gente pode cobrar participação, né, entrega de atividades, e o Moodle nos dá um relatório completo disso. Além disso, o Moodle a gente tem uma facilidade maior de colocar vídeo, de colocar apostila, de colocar texto, de colocar aquilo que a gente quiser, além das atividades mais variadas, tá? O Google Sala de Aula, que é o que a maioria dos professores trabalham, e os outros ambientes, né, que a gente vai variando. Alguns professores usam WhatsApp, Telegram e por aí vai, tá? A matrícula, né, em relação à matrícula, os discentes poderão, em caráter excepcional, né, matricular-se em número de créditos abaixo do mínimo estabelecido no PPC. Galera, assim, durante todo esses regimes acadêmicos extraordinários, né, durante esse momento de pandemia, a UFCG, ela abriu a possibilidade para que os discentes, eles pudessem se matricular em um número de crédito abaixo do estabelecido. Então, alunos da noite e alunos da manhã, né, podem se matricular em um número menor de créditos, mas a gente deixa claro que isso seja em caráter excepcional, né? Porque a partir do momento que vocês vão matriculando num número menor, né, por questões, enfim, diversas que não sejam urgentes, isso vai gerar uma bola de neve para cada um de vocês mais na frente, né? Para colocar esse calendário em dia, né, vai ser mais complicado. Então, por isso que a gente coloca em caráter excepcional, né? Então, só coloquem número abaixo do mínimo se for extremamente necessário, né? Em Israel, relação a... Valber Oi, levantou a mão. pode falar. Oi, pessoal. Boa tarde. Israel, o senhor esclareceu essa questão da quantidade de crédito, e eu queria saber em relação ao máximo. A gente pode extrapolar 20 créditos? Então, Valber, a resolução desse semestre, especificamente, ele vai permitir que o número de créditos máximo, né, ele possa ser extrapolado, tá?
Para isso, o aluno deverá entrar com processo no SEI, solicitando a coordenação, a matrícula nesse número de créditos a mais que ele quer e justificar, tá certo? Então, Deixa eu tentar ajudar também nessa questão. sim. A matrícula em números superiores, ela só vai ser concedida se for entendida pela coordenação de curso que o impedimento para cursar tenha sido decorrente da pandemia. Então, assim, não é uma justificativa informal, né? Mas precisa passar por uma análise. Por que isso? O direito de extrapolar o número máximo de créditos, ele já é assegurado pelo regulamento de graduação para estudantes que são prováveis concluintes, né? Então, no caso da pandemia, entendendo o impacto da pandemia, pode ser que a coordenação faça um planejamento e que aquela sua demanda ela possa ser atendida a partir desse planejamento. Mas a solicitação de extrapolar o número máximo de créditos não é assegurada diretamente. É preciso passar por um processo, como o professor Israel falou, e isso vai ser analisado pela coordenação de curso e pelo colegiado de curso também, para ver se há realmente a viabilidade dessa matrícula. Isso. Por isso que, quando o aluno ele vai se matricular em créditos a menos, não há necessidade da abertura do processo. Mas quando ele quiser se matricular num número a mais de créditos, então é preciso abrir o processo exatamente para que seja analisado pela coordenação, tá? E tem que estar relacionado com alguma consequência por parte da pandemia, para que seja deferido, né? Não necessariamente vai ser deferido. Bom, em relação à frequência, né, como sempre, né, nesses casos excepcionais, não será efetuado o controle de frequência no cumprimento das atividades curriculares síncronas do período letivo 2020.1. Então, a gente precisa deixar claro, né, que a gente não pode cobrar a frequência do aluno nas nossas atividades síncronas, tá? Então, uma aula que o professor esteja, né, trabalhando, não necessariamente o aluno precisa estar. Isso não significa dizer, né, que os alunos eles têm que se ausentar da aula, gente. Isso é para uma questão excepcional, né, por problemas técnicos, problemas pessoais, justificáveis, né? Eu vou para a praia, eu vou para o cinema e não vou assistir a aula, não. São né, momentos que justifiquem. Agora, claro, né, isso é um direito assegurado de que a frequência não seja feita. O que não pode é, por exemplo, muitas vezes o aluno, eu trabalho naquele horário, mas como eu sei que o professor ele vai, né, postar as aulas, eu vou me matricular assim mesmo. Então, isso prejudica o processo, né, prejudica o processo de construção do conhecimento. E isso também não tira o dever do aluno, né, da entrega de todas as atividades assíncronas, de todas as atividades que são cobradas. Então, o não controle da frequência não significa dizer o não comparecimento dos alunos, né, às aulas, ou não comparecimento dos alunos para a entrega das atividades, tá? Então, é preciso que fique bem claro isso, que às vezes a gente pega o direito e usa o direito, né, de uma maneira distorcida, tá bom? Então, o cancelamento de matrícula, o discente poderá solicitar, mediante apresentação de justificativa documentada, o cancelamento da matrícula em componentes curriculares até o último dia de aula, de acordo com o calendário. Então, vejam que tem uma questão aqui, tá? Até o semestre passado, as justificativas eram permitidas ser feitas, né, pelo próprio aluno no controle acadêmico. Mas agora, esse cancelamento precisa ser feito mediante apresentação de justificativa documentada, tá? Então, a justificativa vai ser encaminhada, né, e vai ser feita análise em relação ao pedido de cancelamento, tá? Isso aí, o próprio controle acadêmico vai abrir a janela para que vocês coloquem a justificativa
e apresentem a documentação. Se a justificativa não for uma justificativa plausível, né, não for uma justificativa, né, documentada, digamos assim, eu ia dizer justificada, uma justificativa justificada, né? Mas, assim, se não for, não vai ser deferido o cancelamento por parte da coordenação. É preciso ficar atento a isso. Isso, a gente teve muito cancelamento nesse semestre, e os cancelamentos, às vezes, eram não me adaptei à metodologia do professor tal. São exemplos, tá? Não estou dizendo caso a caso. Não, é porque eu, né, eu desisti, fiquei, enfim, né? É preciso que tenha uma justificativa realmente, né, plausível, né? Em relação ao processo de avaliação, né? A forma de avaliação lógico, é de livre definição do docente, da docente, considerando o formato adotado, síncrono ou assíncrono, e a tecnologia envolvida, tá? Então, a gente não pode interferir na avaliação do professor, isso é interferir no direito de cátedra, mas geralmente a gente tem essa cultura dentro da própria unidade da construção de uma avaliação dialogada. Então, geralmente, os professores no primeiro dia de aula apresentam um plano de curso, explicam como vai ser a avaliação, né, e há essa construção, né, junto com os alunos. Então, o professor ele está livre para fazer isso, né, e essa avaliação ela vai ser feita de acordo com o modelo, se vai ser síncrono, né, ou se vai ser assíncrono. Esse formato ele deve ser apresentado aos discentes matriculados no primeiro dia de aula da disciplina. Então, a primeira coisa que a gente faz enquanto professor é apresentar plano de curso, apresentar ementa, cronograma e a forma de avaliação, né? A avaliação vai ser uma nota, duas notas, três notas, uma prova, seminário, né? Então, isso precisa ser deixado muito claro, né? Para que vocês também possam se preparar para esse processo, né? A entrega das avaliações, ela deverá ser feita exclusivamente através de plataformas digitais, né, devendo haver controle por parte do docente quanto ao recebimento. Isso parece redundante, né, colocar que essa entrega deve ser feita exclusivamente pelas plataformas digitais, mas a gente já teve caso, né, de professor dentro da UFCG que queria avaliação escrita e que o aluno fosse deixar na casa dele, ou então que enviasse pelos correios. Não, tem que ser, né, através dessas plataformas digitais. O aluno não pode sair de casa ou não pode enviar por correio. A gente disponibiliza exatamente esse processo para facilitar, né, para todo mundo. Para as avaliações síncronas, que são síncronas não presenciais, realizadas de maneira síncrona ou assíncrona, quando o tempo para a realização das mesmas é inferior a 48 horas, não haverá penalização aos ou às discentes em casos de problemas de conexão e ou de força maior que impeça a realização no tempo estabelecido, sendo sempre assegurado o direito de uma reposição por exercício acadêmico, que é isso. O professor está fazendo uma avaliação escrita, por exemplo, é uma avaliação escrita, mas é síncrona, você tem assíncrona, né? Você tem 48 horas para entregar. Então, 48 horas para entregar é o prazo, né, regimental. Então, se o professor solicitar em menos de 48 horas e por alguma razão vocês não tiverem condições de entregar, né, por motivo de conexão, problemas dessa natureza, está assegurado o direito de uma reposição, né? Não é assegurado o direito quando esse tempo for igual ou superior a 48 horas, que é o tempo regimental, tá? Lembrando que dentro do processo de avaliação no semestre, para cada disciplina, vocês têm direito a uma reposição, né? Mas, nesse caso, ela vai para qualquer avaliação assíncrona ou síncrona que seja solicitada com menos de 48 horas. Ok? TCC e estágio supervisionado. Então, as defesas de TCC serão feitas ainda, né, em formato remoto, como no semestre que acabou de encerrar.
É uma sessão pública onde o orientador, ele organiza a sala, ele preside a sessão, né, convida os professores, manda o link e tal, ele abre o espaço para o aluno e é feito todo o processo como uma defesa presencial, só que de uma maneira remota, tá? Cada um na sua casa, seguro, via Google Meet ou outra plataforma, tá? Então, nós não temos tido nenhum tipo de problema com as nossas defesas de TCC, tá? Em relação aos estágios, né, será em acordo com as determinações das autoridades locais e estaduais em relação às atividades presenciais nas escolas campo, né? O que acontece com o estágio? Ah, nós iremos ofertar agora estágio 1 e estágio 3, né, que são estágios de estágio 1 e 3 ou é estágio 1 e 4? É um estágio 1 e 4, né? Bom, depois eu Agora é 1 e verifico. 3, né? 1 e 3, 1 e isso. 3. São estágios de observação, tá? Mas as observações dos nossos estágios estavam sendo feitas de maneira remota. O que a gente teme é que para fevereiro do ano que vem, quando a gente começar a ir para a escola, nós não tenhamos mais o formato remoto nas escolas básicas. Então, nós precisaríamos, né, que cada aluno matriculado na disciplina de estágio fosse presencialmente, né, na escola para fazer esse estágio. Então, os professores da área de ensino se reuniram e decidiram por fazer um plano no formato de PAEP, né, que é um plano de atividades excepcionais presenciais. O que é isso? Então, a gente previu nos nossos planos de curso entre 5 e 6 atividades presenciais, 5 e 6 idas presenciais dos alunos matriculados em estágio nas escolas básicas, mas isso só vai ser possível de acordo com as determinações das autoridades locais. Porque se em fevereiro a gente pedir para vocês irem para uma escola, por exemplo, no Ceará, e o Ceará, né, não estiver permitindo, a gente não tem como fazer. Tá bom? Então, a gente está prevendo atividades presenciais em estágio, mas isso vai depender dessas autoridades, né, das determinações legais locais, estaduais, e das condições das escolas campo. Como é que vai estar as escolas, né? Se vai dar condição para cada um de vocês. Caso não seja possível essa atividade presencial, a gente também fez uma previsão de atividades síncronas. Então, nós fizemos, ao mesmo tempo, um plano A, com atividades presenciais de estágio, e um plano B, com atividades não presenciais, tá? Isso vai depender desse processo de análise, de investigação que a gente vai fazer a partir do início da disciplina até a ida às escolas em si, tá bom? Então, Valber levantou a mão de novo, irmão. fala, Valber. Eu de novo, Israel. Eu e minhas Fica à perguntas. vontade, velho. Viviane bem sabe que eu estava muito empolgado por essa reunião, fazendo pergunta a ela sempre. Então, eu vou pagar algumas cadeiras de estágio esse período, mas eu estou com uma grande dúvida. Se a gente iniciar o período ou as aulas de estágio e tal, de forma remota, mesmo à distância da universidade, e quando for a partir de fevereiro, a gente volte de forma presencial, se for o caso, para a universidade mesmo. Como ficarão minhas cadeiras de estágio? Por exemplo, eu começo meu estágio aqui em Conceição, aí vou voltar para Cajazeiras, vou permanecer lá durante o período e não tem como eu estar me locomovendo de Conceição para Cajazeiras para realizar o estágio. Tem como transferir o estágio de uma escola para outra? Como é que fica essa situação, se for o caso da gente voltar de forma presencial no próximo ano? Bom, veja bem, a princípio, todo semestre, Valber, ele está sendo pensado de maneira remota, tá? Então, não há previsão de retorno presencial, né, para a universidade nesse período, tá? Então, o que a gente fez de plano é de um semestre todo remoto. As disciplinas de estágio especificamente, elas estão com atividades presenciais nas escolas.
As nossas aulas que antecedem a ida de vocês às escolas é uma aula remota, tá? Então, vocês não vão ficar se deslocando para assistir a aula minha, de Isamarque, de Janaína ou de Rosemary, por exemplo. As nossas aulas, elas serão online, remotas, tá? A gente previu algumas atividades presenciais no estágio. Aí o que pode acontecer é que essas atividades presenciais ocorram ou não, mas de uma maneira geral, as aulas serão remotas de todo jeito. Não sei se eu consegui te responder, se você conseguiu entender. Sim, consegui. Entendeu? Obrigado. Nós não teremos aula em si presencial, aula, né, com esses 4 professores de ensino presencial. As aulas serão remotas. O que a gente fez foi prever algumas atividades presenciais, tá joia? Bom, defesa de TCC remoto, o discente deverá solicitar via e-mail o agendamento da defesa, seguindo as orientações e o calendário definido pela coordenação de curso. Então, a coordenação de curso, que é composta por mim, pela professora Viviane, a gente faz uma alternância para quem assume a disciplina de TCC. Esse semestre, a disciplina de TCC ficou comigo, tá? Então, o que acontece? Geralmente, a gente faz reuniões periódicas para ver como é que andam as orientações em si, mas a gente não tem aula especificamente de tema nenhum, é uma disciplina logística. Então, a gente organiza calendário de defesa, a gente explica como é o processo de marcação de defesa, os documentos que tem que preencher. Então, tudo isso a gente vai discutindo a partir dessas reuniões, e esse processo de agendamento é feito pelos discentes, mas sempre, né, assessorados pelo professor da disciplina, que nesse caso, esse semestre, serei eu, ok? Mobilidade acadêmica interna. Então, será permitido ao discente e à discente solicitar mobilidade acadêmica entre cursos na UFCG. Que é essa mobilidade acadêmica? Eu tenho uma disciplina que não vai ser ofertada agora, né, no CFP, no curso de História, mas a disciplina ela vai ser ofertada lá no CH de Campina Grande. Eu posso fazer? Pode, vai depender, né, da oferta e de um processo que vai tramitar dentro da coordenação e do colegiado. É um processo simples. A gente já teve casos de alunos nossos que pagaram, por exemplo, acho que Contemporânea 1 e Contemporânea 2 em Campina Grande. Então, dá para fazer também. Quem é que pode fazer? Qualquer discente regularmente matriculado em curso de graduação da UFCG, inclusive a gente pode receber aluno também, né, de Campina Grande ou de outra, né, de outro campo, mas de História, provavelmente Campina Grande. E como é que a gente vai solicitar isso? Via processo SEI, endereçado à coordenação de curso de origem, com um plano de atividades a ser desenvolvido junto ao curso de destino. Então, você vai, né, detalhar como é que vai ser o teu plano de atividade, plano de estudo, para se matricular na disciplina de outros, né, de outras sedes do campus. Pedido aprovado. Caberá ao discente cumprir as atividades no curso de destino e solicitar a coordenação de origem e a validação da nota no histórico, né? Não vão fazer vergonha a gente não, né? Vamos sair daqui para Campinas, mas vamos manter a nossa tradição de estudar e de cumprir com as nossas, né, as nossas metas de ensino. Ok, essa é a nossa oferta 2021.1. Oi. Irmão, antes de você passar para a oferta, Sim. eu acho que seria interessante, deve ter muitos alunos aqui que são ingressantes, né, que estão assistindo e escutando essas informações e essa estrutura toda pela primeira vez, né? Então, acho que seria interessante. Bom, eu vou me apresentar para esses alunos que não me conhecem, tem alguns que estão querendo me ver pelas costas já, né, Valdo? Mas, assim, tem muitos que não conhecem a gente, então acho que seria interessante, né? Eu sou professora Viviane Ceballos, sou coordenadora do curso da manhã. Então, os ingressantes 2021.1, né, a gente vai ter amanhã um encontro para realização da matrícula de vocês, né? Os alunos ingressantes não fazem a matrícula sozinhos. Eles fazem a matrícula, a primeira matrícula é feita com intermediação
da coordenação de curso. No caso, lá no perfil do Instagram, já vai ficar disponibilizado, eu vou ativar agora à tarde, para já ficar disponibilizado o link das salas de matrícula, durante todos os dias, tanto para as turmas da manhã quanto da noite. Amanhã, a matrícula é feita exclusivamente para os ingressantes. Manhã, tarde e noite, não existe outro tipo de matrícula que possa ser feita, a não ser a matrícula dos ingressantes. Tá? Então, eu vou disponibilizar lá no Instagram, fiquem atentos, e vou colocar também no grupo do Telegram, para que vocês possam acessar a sala e a gente fazer a matrícula direitinho. Obrigada, irmão. Nada, assim, é importante. Eu também nem me apresentei no começo, mas, enfim, nunca é tarde, né, para um novo recomeço. Eu sou o professor Israel, sou coordenador do curso da noite, e mesmo sendo da noite e Viviane sendo da manhã, a gente tem o costume, né, de trabalhar em conjunto. Então, serão raras as vezes que a gente não vai estar num trabalho que seja coletivo, né? Enfim, mas a gente se coloca à disposição de vocês também para o que precisarem. Uma coisa que precisa lembrar, né, que às vezes a gente diz assim, o processo de matrícula é uma coisa tão simples que eu vou fazer sozinho, né? Não façam enquanto, né, principalmente quem for ingressante, porque a gente tem tido casos de alunos que foram fazer a matrícula sozinho por uma razão ou outra, não chegaram né, a terminar o processo e perderam matrícula e perderam vaga no curso. Não só de ingressantes, né, mas alunos veteranos também. Então, é preciso, né, ter esse E cuidado. é importante dizer que, no caso dos alunos ingressantes, porque os alunos veteranos, eles ainda têm a possibilidade do reajuste de matrícula. Mas, no caso dos alunos ingressantes, a matrícula precisa ser realizada amanhã, porque, senão, a vaga que vocês ocupariam no curso, ela vai ser destinada para o lançamento da lista da quinta chamada do SISU 2021.1. Então, compareçam, eu vou estar de manhã, de tarde e de noite na sala virtual, né, para caso apareça alguém ainda com, né, demanda de matrícula, para que a gente efetive amanhã, sem problema, para que vocês não corram o risco de perder a vaga no curso. Isso. E sem contar que a gente teve caso de veterano que perdeu também, viu? Mas enfim. Essa é a oferta de 2021.1, primeiro período, que é a blocagem exatamente dos ingressantes, tá? Introdução aos estudos históricos, pré-história, fundamentos do pensamento filosófico, psicologia da educação, Libras e fundamentos do pensamento sociológico. Rael, Oi? Ivaneide tinha levantado a mão. Você desistiu, Ivaneide? Ou a questão foi Não, respondida? não, é só porque você falando sobre essa questão da matrícula, não sei se eu entrei depois e perdi, aí eu gostaria de saber sobre a matrícula da gente também do curso da noite, né, que já vamos entrar no segundo período. E a A gente gente, também... eu vou colocar aqui, eu vou colocar o calendário de matrículas por período, tá? Certo, mas nesse caso a gente é quem faz ou são com vocês também? A gente vai abrir salas para fazer juntos. Assim, tem gente que tem segurança para fazer, mas é o que eu disse. Esse semestre passado a gente teve aluno veterano que perdeu. Então, se tem alguma dúvida, né? Se tem né, tá com dificuldade, entra na sala que vai estar aberta. É mais seguro fazer a matrícula, né? Pelo menos nesse momento com a gente, do que se arriscar. Tá bom? Israel. Oi. Isso, e Ivaneide, assim, o calendário de matrícula já está no controle acadêmico. Lá você consegue ver direitinho o dia e o horário, né, destinado. O 7
O 7 o Rubens perguntou o que seria o 7 em Libras. O 7 é sábado, Sábado. né? Indica o horário do sábado. O que a professora de Libras solicitou é que a gente dividisse para que pudesse organizar as aulas, mas ela vai fazer durante a semana aulas síncronas e nos sábados aulas assíncronas, ou seja, ela vai passar atividades ou material para vocês lerem, estudarem e trabalharem durante a semana. Essas dúvidas, assim, em relação, principalmente para o pessoal ingressante, geralmente, né, na primeira, no mais tardar na segunda semana, eu e a professora Viviane, a gente marca uma outra reunião só com a turma que é ingressante, né, para explicar um pouco o funcionamento do curso, né, como é o cronograma, como é o processo de matrícula, quem trabalha, como é que tudo que vocês tiverem dúvidas em relação, né, a esse processo e a organização do curso, a gente, na primeira, no mais tardar, segunda semana, faz uma reunião, todo o início do semestre, tá? Isso. Tira dúvidas. Gabriel Andrade levantou a mão. Fique à vontade, Gabriel. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida específica para o meu caso. Semestre passado, eu não concluí a maioria das cadeiras em que eu estava matriculado, e eu tranquei o período letivo. A minha matrícula ocorrerá como previsto no dia 15 para as pessoas que estão no 2019.1, e eu queria saber também como fica a questão das cadeiras disponibilizadas para o meu caso, porque muitas pessoas da minha turma me passaram e eu não vou prestar as mesmas cadeiras que eles. Como é que fica essa questão? Bom, então, você vai fazer a matrícula, primeira questão, né? Você vai fazer a matrícula de acordo com a tua entrada. Então, você entrou em 2019-2, por exemplo, né? Então, você vai fazer a matrícula no dia do calendário que for para 2019-2. Então, além de estar no controle acadêmico, esse calendário, no Instagram da coordenação, tem os links onde as salas serão abertas, tá? E aí, em relação às cadeiras, você vai ter que pagar as cadeiras que você trancou, né, que você cancelou, é o que vai estar aberto, disponível para você, e havendo choque de horário, você, né, vai ter que pegar uma outra cadeira, enfim, adiantar alguma, vai depender muito de como vai estar a oferta, né, de acordo com a tua... Isso. Outra opção é você seguir a blocagem junto com a turma e lá na frente você ir encaixando as disciplinas que você trancou. Muitas eram pré-requisito, se torna inviável fazer isso. Eu vou ter que ficar para trás, mas tudo bem. Bom, nós quase não temos. Nesse caso, Gabriel, porque assim, a gente só tem acho que 3 pré-requisitos no curso todo. Então, nesse caso, eu te sugiro acessar a sala e aí eu vejo com você, né, exatamente a sua situação e a gente vê qual é a melhor opção para você ser menos prejudicado. Certo? Marciano levantou a mão. Marciano e Chayane, tem 2 inscrições. Sobre os alunos que desejam fazer a mudança de turno, ela já vai poder ser feita antes de se matricular ou já passou a data prevista para fazer essa mudança? Pessoal, em relação à mudança de turno, assim, não existe uma mudança de turno a partir né, de um determinado período que eu cursei, eu possa mudar de turno. Quando a gente quer mudar de turno, existe um edital, que é um edital de entrada derivada, e aí esse edital de entrada derivada também traz de mudança de turno. Vocês precisam estar atentos às publicações da PRE no site da UFCG. A gente teve há 1 mês e meio, 2 meses atrás, não foi, Vi? O edital de mudança de turno. Então, para que você possa mudar de turno, é preciso se submeter ao edital solicitando isso. E, normalmente, esses editais eles são feitos na segunda metade do ano. Isso. Então, agora, só no próximo, no segundo semestre de 2022, é que a PRE deve lançar outro edital.
Isso não tem um processo interno na coordenação. É uma mudança que vem a partir dessas vagas derivadas, né, que vem da PRE. Isso. A coordenação não tem esse poder de fazer essa mudança de curso. O que a gente tem feito é ampla divulgação de todo o edital que a PRE manda para a gente. Então, chegou isso aí, a gente já mandou para o Telegram, já mandou para o Instagram, para o Facebook. Então, realmente é preciso estar atento, né, a todo edital, a tudo aquilo que a gente posta lá no Telegram, nas nossas redes sociais, porque às vezes a gente deixa passar, né? Inclusive, você é a segunda pessoa que queria mudar de turno, que veio falar comigo e perdeu, né, esse prazo. Então, né, fique atento para o próximo edital. Valeu. Tinha outra pessoa, né? Chayane. Boa tarde, gente. Como eu disse, eu estou com um bocado de dúvida de uns colegas que não vão poder participar, então me aguentem um pouquinho. Eu cobraria para tirar essas dúvidas, tá? Cada um ia ter que fazer um Pix para mim. Tudo bem. Então, vou tirar primeiro a minha. Assim, a gente do período 2020.2, né? A gente teve a oportunidade de cursar 2 disciplinas no 2020.1 no RAI, né? Aí, acho que foi Israel que disse que a gente sempre estaria 2 disciplinas à frente. Toda vez que viesse um período, a gente podia se matricular em mais 2 na frente, né? Então, essa é a minha dúvida. Por exemplo, nesse período agora, vai estar uma disciplina que eu já cursei. E quando eu falhar no controle acadêmico, né, as 2 disciplinas que a gente cursou no RAI, está lá dado como dispensa e não como aprovado, porque a gente fez fora do período. Aí, no caso, quando esse período acabar, lá ela vai ficar regulamentadazinha como aprovada igual as demais? Bom, então, essa é uma pergunta que assim, a PRE permitiu, você é 2020.2, né? Isso, Permitiu, durante o RAI, que os alunos que iriam iniciar em 2020.2 antecipassem as matrículas para o RAI, não foi isso? isso. Pronto, aí eles que, geralmente, até duas disciplinas, né? Então, vocês têm esse espaço de 2 disciplinas que provavelmente vocês vão poder preencher no horário de acordo com as possibilidades. Em relação à dispensa de disciplina, eu não sei bem o processo, se vai... Porque, assim, a dispensa já é aprovação, tá? Você já aparece com ela aprovada. Eu não sei se não aparece nota. Não, aparece lá a nota e tudo tal, só que aí quando a gente clica no PDFzinho que tem nela ao lado, aí aparece lá, erro. Essa disciplina nunca foi cursada, nem foi aprovada regularmente. Na maioria dos meus colegas, todos eles, na verdade, que Mas também no teu gostaram do... histórico aparece a dispensa. Uhum, isso. Pronto, então, Aparece como dispensa porque vocês ainda não eram alunos regularmente matriculados. Foi Isso. uma exceção. Mas se está lá como dispensa e está com a nota registrada, não tem perigo de dar erro ou de vocês serem prejudicados no processo todo do curso ou no cômputo das horas, né, da carga horária dessa disciplina. Tá certo. isso. As outras perguntas, vamos lá. Bom, tem uns colegas meus que eles estão perguntando que, nesse período, 2 das disciplinas que eles cursaram no RAI, né, eles já pagaram. Então, lá no caso, vão ser ofertadas 4, então, para eles fica só 2. Aí estão perguntando se pode pegar as disciplinas do próximo período e ir fazendo. Sim, desde que não dê choque de horário. Isso, tá certo. Deixa eu ver se tem mais aqui. De uma colega. Ela disse assim, Israel, que ela perdeu o semestre passado, o período passado, ela não pôde cursar nenhum. E ela queria saber se pode acompanhar a turma nesse período agora, que vai começar a se matricular normalmente, ou vai acontecer alguma coisa assim, dela talvez ter que se matricular nas que ela perdeu.
ela cancelou o semestre, cancelou as matrículas, trancou direitinho, ou ela abandonou? Ela não me formou, ela só disse que perdeu o semestre. Pronto, então, Todinho. então vamos lá. Se ela abandonou sem cancelar, sem trancar o período, né, o sistema vai desvinculá-la. Né? Se ela trancou direitinho o semestre, cancelou, enfim, o sistema vai abrir matrícula para ela exatamente no período que ela trancou. Então, ela tem que voltar, né, para as disciplinas que ela trancou. Então, que aí ela já volta blocada. Certo. Tá certo. Bom, acho que era só essas perguntas mesmo, professor. Ela fez um terror tão grande que eu achei que a gente ia ficar até 8 horas da noite aqui respondendo. Não é? essa pergunta dela. E a outra pergunta, os colegas estavam perguntando se a gente, né, os que já são veteranos, vai poder se matricular em qualquer outra data ou é específico aquela que vocês colocaram no link da bio do Instagram, que é dia 12 para a gente, no caso. Se os veteranos vão poder se matricular em qualquer outra data, a gente organizou a matrícula de acordo com a entrada de cada um, né? Quem é a entrada 2019.1 tem uma data, 2019.2 tem outra data, né? O sistema vai estar fechado, fora do seu horário, do seu dia e horário, ele vai estar fechado. Se você tiver qualquer dificuldade, aí tem o período de reajuste de matrícula, de ajuste de matrícula, que aí a gente vai estar com sala aberta também para fazer esse ajuste, porque aí o ajuste você não faz sozinho. Somos nós da coordenação que fazemos o ajuste de matrícula. Isso. E tá com dúvida, né, tem alguma coisa que não tá batendo, entra lá na sala, não custa nada. As salas, os alunos terminados no período dos pares, né, no período 2, né, farão matrícula comigo. Os alunos terminados, né, que são ingressantes no período 1, farão com a professora Viviane, né. Enfim, a gente só tem a desejar aqui um ótimo período letivo. Eu vou tirar dessa tela, eu estou querendo tirar, porque aí eu não vejo vocês. Deixa eu voltar para cá. E aí fica, né, à disposição para quem tiver mais dúvidas, mais questionamentos. Certo. Valeu, aí, obrigada. Nada, Chayane. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu, rapidinho aqui, eu só lembrei da reunião agora. Eu quem? Só um pouquinho, Davi, antes de você, Oi, Davi. tá, Chayane já falou, vou abaixar a mão dela, tá o Gabriel e o Petrônio. Levanta a sua mão aí, Davi, que aí a gente já passa a palavra para você também. Professora, só para ter certeza em relação ao horário exato das matrículas, que está lá amanhã, mas não está dizendo o horário exato, no Instagram, pelo menos. De 8 às 11. Muito obrigado, é só isso mesmo. Por nada. Pelo amor de Deus, não entre às 10h50, velho. Entra mais cedo. Eu preciso cozinhar. Petrônio? Sim, é porque... Boa tarde, queridos professores. Olá, Pedro. E aí, tudo bom? Eu achei que ele não ia dar boa tarde, não. Já ia jogar um pouco na cabeça dele. Não, faço isso não, que é isso. Então, é porque parece que eu não vi também que Contemporânea 3 não vai ser ofertado também, não? E assim, eu vou acabar ficando sem disciplina para fazer no período. O que eu faço? Vou ficar no vácuo? Eu ia deixar o TCC para o próximo período, ia tentar fazer essas duas disciplinas, que é estágio 2 e Contemporânea 3, que é o que falta. Então, as duas não tá tendo. Aí eu vou fazer o que da vida? Você já pagou todas as optativas? Eu creio que sim, acho que 4. O que você pode fazer é tentar a mobilidade acadêmica. Pelo menos para contemporânea. Minha gente, vocês estão me mudando para outra instituição. Não é para outra instituição, não. É a mesma. Mas obrigado. Assim, é porque contemporânea,
na época que a gente fez o PPC, a gente não atentou para isso. Então, você tem nos semestres ímpares, é ofertado só Contemporânea 2, e nos semestres pares é ofertado Contemporânea 1 e 3. Então, por isso que a gente não tem oferta de Contemporânea 3 esse semestre. Né? Então, assim, a única possibilidade seria pela mobilidade acadêmica. Aí você ia pagar lá em Campina com o professor Cabral, que foi meu professor de Contemporânea 3. Mas então quer dizer que é bem Não, provável porque que tenha, né? Muito provável. Aí você tem que verificar. No site da PRE deve ter as turmas ofertadas em toda a UFCG. Aí você pode olhar se vai ser ofertada e aí pergunta para a coordenação de lá. Tendo vaga, você faz o processo. Né? E o estágio 2 eu tenho que Petrônio, esperar, né? Para o próximo período, né? Próximo Estágio 2 período. também não tem agora. Ou você matricula só em TCC e cancela depois, já que você não vai pagar agora, pela sua fala aí, não sei. Eu estou na E adrenalina. matricula tudo no próximo. Ou pode fazer alguma optativa. Veja Isso, das optativas que tem interesse, aí você tenta fazer para não ficar parado. Entendeu? Parado. Não, e eu tô assim, tô focado no projeto, então vou ver aí. Então. Vamos ver. Vai dar certo. Entre lá no dia pra Qualquer gente coisa ver. aí eu vou buscar vocês, viu? Vou buscar auxílio, porque eu não sei saber desse negócio aí, como é que faz. Então, Sem valeu problema. aí. Bom vê-los também, né? E todo mundo aqui, tá vendo só os rostinhos, mas tá dando certo. Valeu. Davi? Pronto, boa tarde aos professores, boa tarde a todos. Não, essa é uma dúvida rapidinha. Em relação, por exemplo, eu estou só. Falta 2 cadeiras para eu terminar, que é TCC e Brasil 5. Aí, no caso, eu só preciso dos certificados, tipo assim, da monitoria e da semana de história para fazer o complemento da carga horária, ou precisa de outras instituições ou não? Você precisa ter. Porque como faltam só duas cadeiras, né, para eu concluir, aí eu acho que para não dar não ficar com pouco crédito. Não, você diz que você está preocupado com o número de créditos que você vai cursar no período, é isso? Isso, que eu vou ficar, como eu já estou concluindo, falta só 2 cadeiras, Brasil 5 e a Não, cadeira de TCC. assim, se você é provável concluinte, então você pode se matricular, né, só nessas duas disciplinas, sem problema. Né? Isso seria, inclusive, na nossa normalidade presencial, porque você é provável concluinte. É, mesmo assim, a resolução está permitindo a matrícula abaixo dos créditos. Agora, o que Tá. você perguntou aí em relação à monitoria, semana de história, é bom você já ir organizando as atividades complementares, né, para entrar com o processo de dispensa, tá? Então, Tá. no nosso canal do YouTube tem um tutorial de como abrir esse processo no SEI para pedir dispensa dos créditos complementares, caso você já tenha os 7 créditos, 14 Tá. créditos, é 14 isso. créditos, isso. Isso. Davi, o que pode acontecer é você não conseguir fazer a matrícula sozinho nessas duas disciplinas, porque você não tem ainda essas atividades dispensadas no histórico. Se elas já tivessem dispensadas, o próprio sistema já te reconheceria como provável concluinte e permitiria que você fizesse a matrícula abaixo dos créditos, né? Caso tenha problema em relação a isso, é só entrar na sala virtual que a gente faz para você a matrícula. E logo no começo do período, você já faz esse processo de solicitação de dispensa das atividades para que você possa colar grau. Entendi. Então, vou resolver isso. Vou olhar o tutorial e já faço logo isso para resolver. Você quer defender esse semestre, Davi? Tá Para bom. terminar. Cuide com seu orientador, então, viu? Certo. Valeu. Valeu, Davi. Quem mais? Mais alguma questão, gente?
Bom, ah, já que não temos, né? Valber, fala. Vocês já devem estar me odiando, né? Que é isso, rapaz? Como sempre, lá na coordenação, né? Todo dia, mas vamos fazer de conta que a gente estava lá. Eu esperei alguém se manifestar com outras dúvidas, aí ninguém se manifestou, então eu vou pedir esclarecimento sobre as minhas. Eu estou pensando em extrapolar a quantidade de créditos, porque eu estou com 2 disciplinas atrasadas e eu queria colocar tudo isso em dias, Vivi. Aí, para entrar com esse processo via SEI, tem uma data, já pode entrar a partir de hoje, ou não, vai ter o dia específico, é no mesmo dia da matrícula, como é que acontece isso? Deixa eu te perguntar só uma coisa. Você está com bolsa, não está? De PIBIC? Pois não. Você está com bolsa de PIBIC? Não, eu vou concluir agora. Aliás, a gente só está faltando a apresentação do relatório final, né, que irá acontecer dia 24 desse mês. Tá, aí você não foi renovado. A vigência, a gente... Não foi renovado, Val? Foram de 2 anos. Foram de 2 anos de nossa pesquisa, e a gente já concluiu ela. Tá, e você vai estar pagando estágio? Você vai pagar estágio esse semestre? Então, assim, pela própria lei de estágio, e aí Israel pode esclarecer melhor, existe um limite de carga horária que você pode estar vinculado. Então, para além desse limite dos créditos, a própria lei de estágio, ela impede que você acumule muitas atividades, né, por conta da demanda, porque são disciplinas que têm uma carga horária extensa, né? E aí é possível que você não consiga fazer essa extrapolação do número de créditos para o máximo, né, em razão disso. Mas o que eu te aconselho? Você é da noite, né? Isso. Senta com Israel e faz um planejamento direitinho, né, de quantas disciplinas, quais são essas disciplinas, quando é que elas são ofertadas, quantas você vai pagar na blocagem, para ver direitinho como é que isso pode, se é viável ou não você fazer essa solicitação, entendeu? Certo. Na verdade, eu já esquematizei aqui todas as disciplinas que eu vou pagar, já organizei o horário, já dá tudo certo. Pronto, aí só veja com ele em relação a isso. São 5 disciplinas, só que elas têm uma carga de crédito um pouco alta. Então, devido a isso, extrapola, passa dos 20 créditos. Aí eu queria ver se eu já ia dando... Passa para quanto? 26. 26. E aí? Sei não. Deixa seu coordenador ver com você e planejar esse negócio. Mas é difícil, Valber. É difícil porque a gente ainda está num regime de excepcionalidade, né? E 26 créditos em formato remoto, com estágio, com o tipo de participação que você tem no curso, que eu sei que você não sossega, né? Então, assim, é complicado. Mas, enfim, é algo que a gente precisa estudar caso a caso, entendeu? Não é uma coisa, eu não vou te dizer não dá, mas não vou dizer que dá. Tem que analisar. Por isso que eu disse, senta com Israel, mostra direitinho e vê qual é a viabilidade de fazer isso. Certo, Vivi. Vamos sentar, Israel. A gente vê direitinho, Valber, viu? A gente olha direitinho, vê se que tem a carga horária do estágio também, que precisa ter o limite, a legislação. Mas aí a gente senta direitinho e vê, viu? Beleza. Então, muito obrigado. Cleiton Douglas. Boa tarde a todo mundo. Então, a dúvida é simples. Como eu tenho 2 disciplinas, um bônus de 2 disciplinas, e eu vi que o período 3 vai ser ofertado pela manhã, as disciplinas, eu queria saber se existe a possibilidade
de eu pegar alguma disciplina que esteja mais à frente e ofertada à noite, já que eu não vou ter condições de fazer isso pela manhã. Você é aluno da manhã, Cleiton? Da noite, Você é aluno da noite. isso. Qual é a sua matrícula? Qual é o seu período de entrada? É o 2020.2. Eu estou naquela mesma linha de Chayane. A gente Aí fez você o vai para o extraordinário. segundo. Aí, no E- caso, esse agora que seria o segundo período para todos, vai ser o meu terceiro. Aí É as assim, disciplinas do terceiro não vão ser ofertadas pela manhã? Você vai ter que se matricular nas disciplinas da noite do seu período, Sim. e aí aquelas que você já pagou, você complementa com outras disciplinas que não dão choque de horário. Pronto. Então, eu só queria saber isso mesmo. Se existe que seja uma noite, no caso, que eu posso pegar. Tá certo, não é isso? é porque você é aluno da noite, assim, é porque eu acho que você está usando a lógica de que aquelas disciplinas que você iria pagar estão sendo ofertadas pela manhã, mas você tem que olhar o calendário da noite. Então, né, você adiantou 2 da noite, você vai buscar se matricular em disciplinas da noite, que não deem choque, tá certo? Na verdade, é mais ou menos isso. Mas, na verdade, a lógica que eu usei é que, como eu já tenho algumas disciplinas pagas, eu vou querer justamente encaixar algumas no lugar delas. E eu vi que esse terceiro período está sendo oferecido pela manhã. Então, eu queria saber se tem algumas disponíveis à noite, para poder adiantar. Do terceiro período, não. Mas tem outras disciplinas Sim, que da vão ser frente. ofertadas à noite. Por Justamente. exemplo, disciplinas optativas, que você pode colocar, se não der choque de horário, e que você já vai adiantando. Pronto. Era isso mesmo. Romário, Ei, boa tarde, gente. Espera aí, só um minutinho. Eu não estou ouvindo vocês, não. pode Boa falar, tarde, Romário. porque Estava desligado. Então, a partir da dúvida de Valber, né, me surgiu uma dúvida também. É porque eu estou no sétimo período, né? Aí, o meu estágio nessa blocagem é o terceiro estágio, né? O estágio 3. Só que eu estou devendo o estágio 1. Aí eu queria saber se eu poderia, né, pagar os dois. Se tem alguma coisa que impeça de eu pagar os dois. Você tá com alguma bolsa, tá em algum projeto, PIBID, residência, algum tipo de... Não, nesse momento estou não. Quantas disciplinas você vai pagar além da... São, pelas contas que eu fiz aqui, dá 5 disciplinas. Aí daria 24 créditos. Minha Mas, nossa, mas é um sacrifício que eu teria que fazer para regularizar minha grade, sabe? Porque eu estou desblocado. eu vou sugerir a mesma coisa que a gente sugeriu para o Valber, tá? A gente precisa sentar e ver a carga horária que vai dar semanal de estágio com as duas disciplinas, porque tem uma carga horária máxima de estágio, né, contando com as disciplinas também. Então, a gente vai precisar ver se vai ultrapassar, tá certo? Então, precisa ver seu caso especificamente, Tá, beleza. viu? Valeu. Valeu, Romário. tem Pedro inscrito. Pedro Henrique, Olá, pessoal, boa tarde. Uma dúvida em questão ao estágio. Eu vou pagar estágio 3 agora, né? E estágio 3 é docência, no caso. Então, pelo que eu percebi, pelo que foi apresentado, talvez, dependendo do local, pode haver questão, dependendo da cidade, né, onde a gente vai estagiar, pode haver questão de a gente precisar ir para as escolas, no meu caso, da aula, né? É só para ver se eu estou captando as ideias, deixei ideias soltas na apresentação.
Já foi a pergunta? Israel, uma pessoa muito sucinta, Israel. É isso, Pedro, que você está pensando realmente, tá? Só que a gente da área de ensino, a gente teve cuidado de não colocar no plano nenhuma atividade agora, nem em novembro, nem em dezembro, nem em janeiro. Tá? Então, a gente organizou de forma que só no final de fevereiro o aluno vá para o campo de estágio, porque aí a gente tem um bom tempo em relação à vacinação, à pandemia, para a gente também fazer um levantamento junto às escolas, como é que está o processo. Isso vai depender, né, da legislação local, se a escola vai estar em aula presencial ou não, se vai estar em aula remota. Então, a gente montou as duas possibilidades, como eu falei. Tanto a gente tem um plano para que o aluno vá para a escola presencialmente, quanto a gente tem um plano para que o aluno faça o estágio de maneira remota. Tá? A gente vai permitir que haja atividade presencial, que o aluno vá para a escola, vai, desde que as condições das escolas, né, sejam ideais, que a legislação da época, né, na época, estejam, né, permitindo e que a vacinação esteja completa e que a gente tenha, né, resumindo tudo, segurança sanitária para que isso aconteça. Mais alguma questão? Suzana. Boa Chayane tarde. levantou de novo, foi? Foi. Pode falar, Suzana. É sobre o recesso que eu queria saber como vai ser agora do final do ano e o início do ano que vem. Tipo, as aulas vão parar um período e aí vão voltar depois? Como vai ser? Graças a Deus, para um dia 27 de dezembro e volta um dia 2 de fevereiro. Que bom. Volta um dia, nas aulas começam dia 22 de novembro, vão até dia 27 de dezembro e entra de férias, né? E aí, dia 2 de fevereiro, a gente volta. Pode falar, Chayane. Então, a menina lá, ela se trancou, assim, tudo direitinho. Aí, vou perguntar de novo para eu passar para ela. Se ela trancou, o que é que acontece com ela? Aí ela Fazer de novo? Aí ela faz a matrícula, né, a partir da blocagem que tiver disponível para ela, que provavelmente vai ser as disciplinas as mesmas disciplinas do semestre passado. Só que no caso, pegando o que Chayane disse, que é a mesma coisa. A dúvida dessa pessoa é se ela ia acompanhar, no caso, os colegas, que é do 2020.2. Essa é a dúvida dela. Se ela acompanhar os colegas, ela vai ficar devendo as que ela não pagar, e ela vai colocando para essas que ela deixar para frente, entendeu? Ela pode fazer isso também. Ah, mas no caso pode, ok. Pode sim. Então tá certo, obrigada. Pessoal, eu queria, assim, reforçar uma questão que foi, né, a gente achou que isso não ia acontecer, mas aconteceu muito, que foi, mesmo veterano, o pessoal trancou o semestre e não compareceu para fazer matrícula no semestre seguinte. Então, teve muita gente, a PRE teve que abrir um processo de regularização de vínculo, né, para o pessoal que não fez matrícula. Então, assim, quando a gente tranca um semestre, isso não quer dizer que a gente tranca ad infinito e que a gente não precisa fazer a matrícula no próximo semestre, tá? Então, todo semestre o aluno tem a obrigação de fazer a matrícula, mesmo que ele tranque, porque se ele não fizer, o sistema entende como um abandono e ele vai ser desvinculado. Então, a gente teve um número muito grande de alunos veteranos, né, que fizeram trancamento e acharam que, né, podia voltar depois que a pandemia acabasse, ou, enfim, mais para frente. Não, a gente precisa fazer a matrícula todo início de semestre, certo? Só reforçar esse comunicado. Uma outra coisa importante, principalmente para os ingressantes, mas não apenas para eles, né, o cadastro
para que façam o cadastro no G Suite e façam o e-mail institucional de vocês, para que vocês não tenham problema de acesso a nenhum dos serviços da universidade. Tá? Lá no canal do YouTube também tem um videozinho que o professor Israel explicou bem direitinho, né, como é que faz a questão do e-mail G Suite. Em relação ao que o Lucas perguntou, né, aí sim o período letivo é não presencial, é remoto, né, só pode haver a exceção, né, das disciplinas de estágio a depender das determinações das cidades onde as escolas campo estejam localizadas e da situação da pandemia. Né? Em relação ao que o Cícero Leandro perguntou, muito provavelmente, antes das férias, já vai ter a primeira avaliação de cada disciplina. Nas minhas disciplinas, vai ter. Por quê? Porque a gente teve uma redução no número de dias letivos. A gente tem só 15 semanas para cumprir toda a carga horária. A gente teve uma redução do número de dias letivos, mas não teve uma redução na carga horária das disciplinas. Então, a gente precisa cumprir a carga horária nesses 80 dias. Então, assim, é muito provável que os professores façam um planejamento, mas isso cada professor vai informar vocês no primeiro dia de aula, né? Vão informar direitinho como é que vai acontecer. O Rubens pergunta em relação ao link das aulas, né? Normalmente, na primeira semana de aula, a gente orienta, nós da coordenação, a gente orienta os docentes a pegarem a lista de matriculados na disciplina. Lá no controle acadêmico tem uma forma da gente mandar entrar em contato com a turma pelo controle acadêmico. Então, importantíssimo que vocês verifiquem o e-mail que está cadastrado no controle acadêmico, que seja um e-mail válido que vocês tenham acesso, porque é por lá que vai acontecer o primeiro contato dos docentes com vocês. E aí, depois, o próprio docente estabelece a forma como essa comunicação e como o envio dos links vai ser feito. Certo? A Aline se inscreveu. Oi, boa tarde, pessoal. Porque vocês falaram aí, acabou que eu não prestei muita atenção. Por exemplo, eu já paguei todas as disciplinas regularmente. Eu não coloquei TCC período passado porque não quis, assim, não estava preparada ainda para escrever. Então, só falta o TCC. E eu quero me matricular nesse semestre. Aí tem algum problema? Porque só falta essa disciplina. Então, eu me matriculo normalmente ou eu preciso abrir algum processo, fazer alguma coisa em específico? Você já está com as atividades acadêmico-científico dispensadas? Não. Não. Aí, eu não coloquei porque eu ia colocar semestre passado, só que não coloquei, né? Aí eu estava esperando iniciar esse semestre para colocar, só que aí um colega meu disse que não, que hoje mesmo, agora, se eu quiser, eu coloco. É verdade, Exatamente. não é? É verdade, verdadeiríssimo. Né? Mas, assim, você pode... aí o seu caso vai entrar no mesmo caso do Davi, Aline, de talvez você não conseguir fazer sozinha a matrícula, porque vai indicar que está abaixo do número mínimo de créditos, porque você não tem essas atividades já dispensadas. Se elas já tivessem dispensadas, o próprio sistema já reconheceria que para você só falta TCC, então ele autorizaria a matrícula. Caso você tenha problema, entra na salinha virtual que ou eu ou Israel a gente faz para você. Pronto, tá ótimo. Porque eu não sabia, assim, se eu soubesse, eu já teria feito. Foi só por displicência de não ter colocado esses créditos lá, né? Abrido o processo, não sei. Mas eu vou fazer. Daqui para amanhã eu vou mandar, porque já está tudo pronto. Perfeito, perfeito. E tem sido bem rápido. Nesse formato remoto, tem sido bem rápido para eles implementarem as dispensas. Petrone? Então, assim, no próximo período eu teria que encarar estágio 2 e TCC. É possível fazer estágio 2 e TCC? Né? Não tem problema não, porque eu vou estar lá na mesma regularidade, beleza.
Gleison. Boa tarde, professores. Boa tarde, colegas aí do curso. Eu sou ingressante e, assim, eu fiquei com a dúvida sobre a matrícula que será feita amanhã dessas disciplinas. Foi falado que a gente poderia ter um auxílio aí na questão de um grupo, então onde a gente pode pedir ajuda de vocês. Aí eu queria saber se, por acaso, onde é que eu posso encontrar esse link para entrar nesse grupo, se vai ficar disponível aí no Instagram, ou se será também esse link que vai levar para o WhatsApp ou para o Telegram. Queria saber essa informação. Outros colegas meus, que são ingressantes também, do campus Cajazeiras e outros, eu acho que devem ter alguma dúvida parecida, mas talvez estejam aí um pouco tímidos, né? Devido ser tudo novato, né? Então eu queria tirar essa dúvida. Obrigado. Gleison, em primeiro lugar, seja bem-vindo ao curso, né? Eu coloquei aqui no chat o link para o grupo do Telegram, mas no nosso Instagram, na bio do Instagram, tem lá o link para o canal do YouTube, para esse grupo do Telegram, né, para o nosso Facebook, e vão estar lá também os links para todas essas, no caso, para a matrícula amanhã, vai estar o link lá, né, disponibilizado para você acessar a sala. Eu vou estar na sala, a partir de 8 horas da manhã eu já estou na sala para fazer o acompanhamento da matrícula de vocês. Ok, muito obrigado. Jonas? Boa tarde. Eu entrei agora já no finalzinho, então eu não sei se vocês já deram essa informação, tá? Mas a minha dúvida era em relação aos estágios, como que vai funcionar, porque esse período ele vai ter uma quebra, né, por conta do recesso. E um professor de história com quem eu estava conversando para tentar um possível estágio, ele me perguntou como que funcionaria, já que as escolas estão terminando agora esse ano letivo, e no ano que vem, geralmente, os professores mudam as turmas. Aí ele perguntou como que funcionaria, e eu disse a ele que ia tentar colher mais informação e depois levava. Aí eu queria saber mais ou menos como que vai funcionar esses estágios, se vocês têm alguma informação nesse sentido. Rael, aí é com você. Ai, ai. Então, Jonas, assim, a gente vai tentar, isso realmente é um problema, a gente vai tentar redimir não, redimir, enfim, reduzir essas questões aí, orientando para que vocês façam e busquem estágios nas escolas onde vocês, né, têm certeza que os professores, né, podem continuar, ou, caso o professor seja trocado, o diretor garanta o estágio de vocês com o professor que chegue, tá? Por quê? A gente sabe que nem sempre o professor continua, mas quem assina o contrato é o diretor, tá? Ou o supervisor da escola. O professor, ele passa a ser um supervisor, mas qualquer mudança, a gente pode fazer um aditivo no contrato ano que vem. O que fica ruim para a gente fazer é deixar para fazer o contrato ano que vem, porque tem uma certa carga horária que o sistema precisa computar, certo? Então, a orientação vai ser nesse sentido, de procurar escolas onde vocês sabem que os professores vão continuar, e se não souberem se o professor continua ou não, que o diretor, ele garanta o estágio de vocês, mesmo com outro professor. Porque no ano que vem a gente, ao invés de fazer um contrato, a gente só faz um aditivo, tá mudando o nome do supervisor. E aí não gera aquela coisa de, deu abaixo da carga horária, não vai ter como continuar, entendeu? Então a gente vai tentar usar dessas estratégias, enfim, que são possíveis e são legais, tá? Tá certo, era só essa mesma dúvida. Valeu aí.
Mais alguém? Mais alguma dúvida? Pode falar, Romário. Romário. Terminou. Oi, Israel. Você. Oi. Quando é que teria disponibilidade para a gente entrar em contato sobre essa questão do estágio? É só chamar lá no. Vamos fazer assim, ó. Vamos aproveitar os momentos de ingresso de vocês. Quando é o dia do seu ingresso? Qual é o seu Terça-feira. período de ingresso? 18.1. É terça-feira a matrícula? Uhum. 18.1. Ah, você é da manhã, né? Isso. Mas aí você entra na minha sala sem problema. Na manhã que você for fazer a matrícula, você entra e a gente vê se dá a carga horária direitinho. Eu vou estar Beleza. enquanto Viviane vai estar numa sala, eu vou estar em outra, entendeu? Aí você entra na Uhum. minha sala, não tem problema não. Tá certo. Nós estaremos separados dessa vez. Tá certo? Tá certo. Pois é. Mas alguém tem alguma questão? Eu lembro que as nossas matrículas são tão organizadas que o pessoal de Campina Grande vem fazer matrícula com a gente aqui em Cajazeiras, né? Sempre entra verdade. gente de Campina. Galera, alguém tem mais alguma questão? A gente vai deixar, reforço, a gente vai deixar disponível, né, essa gravação aí no canal da coordenação, no canal do YouTube da coordenação, para que vocês possam revisitar e se alguém ainda tem alguma dúvida em alguma questão, tá? Pode assistir o vídeo. Não deixem de tirar dúvidas com a gente, tá? A Viviane colocou o link do Telegram aí para vocês acessarem, a gente está sempre por lá. Eu coloquei também do Instagram, que na bio tem o link das salas virtuais e dos horários que vocês podem acessar. Então é isso, eu queria agradecer a participação de todos nessa tarde. Espero que tenham tirado as dúvidas e as possíveis dúvidas não tiradas a gente está aí à disposição. Quero desejar boas-vindas aos ingressantes e boas-vindas aos veteranos também, tá? E que a gente tenha um período, né, aí profícuo de muita aprendizagem, de muito contato, mesmo que remoto, tá bom? Boa tarde, galera. Cheiro pra vocês. Saúde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal.